Bom dia, querida família. Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só instrução, não é só informação, mas também alimento para a alma, alimento para o espírito. Dada a devida introdução, trago para vocês hoje a leitura do livro de Tiago, capítulo 4. Sem mais delongas, bora para a leitura. Tiago, capítulo 4. Aproximem-se de Deus. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que o outro possui. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. Porque não pedem. Simples assim. Continuando. E, quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhe dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Meus irmãos, nessa palavra aqui a gente vê com clareza a importância da gente dedicar a nossa atenção, o nosso verdadeiro foco, o nosso comprometimento para com Deus. Quando a Bíblia vai falar que Deus sente ciúmes da gente, se a gente ama as coisas do mundo mais do que a Ele, na verdade é a forma didática, paterna, de dizer o seguinte: olha, quando vocês colocam em seus corações, colocam no pódio de seus corações como mais importante para a sua vida as coisas desse mundo, vocês não deixam espaço para as coisas que realmente importam. Vocês não abrem espaço para aquele verdadeiro tesouro, que é o tesouro espiritual. É um chamado para que a gente tenha uma hierarquia de valores, onde o que é mais importante? A panela, a faca ou o alimento? De fato é o alimento, porque é ele que nos nutre. Se tivéssemos só a faca ou só a panela, de nada adiantaria. Mas se tivéssemos só o alimento, estaríamos salvos e bem alimentados. Meus irmãos, em verdade vos digo, as escrituras sagradas, assim como as coisas espirituais, as instruções dadas aqui são para que conquistemos coisas espirituais. As coisas espirituais são a verdadeira fonte de tudo. As pessoas guerreiam, as pessoas brigam, lutam entre si porque estão desconectadas. Uma vez desconectadas da fonte criadora, a gente se esvazia. E nesse vazio, nesse sentimento de escassez, o ser humano age como um animal ferido e acuado, pronto para guerrear e lutar com qualquer um pela sobrevivência. Mas, meus irmãos, não precisamos. Não precisamos guerrear com os outros. Não precisamos lutar com os irmãos para sugar o pouco que ele tem de energia. Ao invés de disputar vazio com vazio, por que a gente não se conecta à fonte de todas as coisas e nos enchemos até transbordarmos? Continuando. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Percebe que no versículo anterior ele trata a nossa busca como buscas rasas por prazeres. A gente está sempre buscando prazeres imediatos. Mas na verdade, irmão, o prazer é como uma isca, é como uma minhoca no anzol. Por quê? Porque uma vez apartado da fonte criadora, o inimigo precisa buscar outras fontes de energia. E aqui ele encontrou um gado gordo e cevado, onde ele vai cultivando geração após geração para subtrair a energia da humanidade. Alguns vão chamar de Chi, outros vão chamar de Ti, os indianos vão chamar de Prana, mas meus irmãos, quando eu falo de energia, não é esoterismo, não é
coisas místicas para além da compreensão. Eu falo energia física mesmo. O que faz o seu coração pulsar? O que faz o seu cérebro trabalhar? Tudo é energia, meus irmãos. Tanto o cérebro quanto o coração possuem um campo eletromagnético, possuem energia que faz eles pulsarem, que faz eles funcionarem. Logo, esse nosso campo eletromagnético, ele vai para muito além da superficialidade da matéria que a gente enxerga aqui. E os antigos tinham esse conhecimento, pois a gente vai encontrar na cultura oriental a respeito da Kundalini, dos chakras, tudo trabalhando nessa fonte energética. Você vai encontrar na cultura oriental, você vai encontrar dentro da cultura indígena, você vai encontrar em todos os povos pontos de interseção, pontos de familiaridades, onde todos tratam dessa energia vital. Seja o Ti, seja o Prana, seja o Chi. A verdade é, precisamos nos conectar à fonte criadora, para que não fiquemos degladiando e lutando com nossos próprios irmãos, para pegar uma beiradinha daquilo que a gente poderia ter em abundância. Continuando. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Frequência e energia. Submeter-se a Deus é entrar em um padrão de comportamento, padrão de pensamento. Esses padrões gera uma onda eletromagnética. Essas ondas eletromagnéticas formam o nosso campo eletromagnético, formam o nosso Chi, o nosso Ti, o nosso Prana. Percebe como tudo se liga, tudo se conecta? Continuando. Aproximem-se de Deus e ele aproximará de vocês. Vibração e energia. Tudo nessa vida é energia, é frequência, é ondulatório. Observe como as energias trabalham, como ela se propaga nos meios. Somos, na nossa maior porcentagem, água. A água que é o maior condutor de quê? Isso, energia. Exatamente. Já viram isso? Só uma observação, eu ia continuar a leitura aqui, mas já viram um estudo a respeito da simática? A simática é o seguinte: a simática é o estudo da geometria sagrada das ondulações propagadas em um meio físico. A palavra, ela vibra. Toda frequência, ela é uma vibração. Essa vibração cria um padrão ondulatório. Esses padrões, eles nos mostram que a simetria, a ordem, a causa e a efeito em cada onda eletromagnética propagada no universo. Logo, os frutos se alinham com a sua vibração, com a sua energia, com aquilo que você propaga. E voltando, a sua energia é um conglomerado de ideias, sentimentos gerados a partir de suas atitudes, de seus pensamentos, da sua fala. Logo, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Frequência e vibração, ressonância. Um ímã daqui na mesma polaridade de outro ímã aqui, ele vai se aproximar, certo? Uma semente, quando é colocada no solo, atrai os nutrientes. Ressonância. Ela vibra, logo os nutrientes vêm até ela. Ela se aproxima de Deus e Deus se aproxima dela. Continuando. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Por quê? Irmãos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, correto? Logo, a gente tem um padrão vibratório da assinatura de Deus dentro de nós. Cada um de nós possuímos a centelha divina. A Bíblia vai nos ensinar que o pecado é capaz de apagar essa centelha divina e a gente vibrar puramente na frequência desse mundo. E aí é a condenação eterna para o inferno. Mas do contrário, meus irmãos, essa centelha pulsa dentro de nós em uma frequência divina. Mas se a gente está aqui no mundo, tentando fazer as coisas do mundo, copiando as coisas do mundo, tentando levar numa frequência vibratória muito mais baixa do que aquela que é a nossa raiz, que é a nossa essência,
sua mente, seu corpo, seu espírito está dividido. Está dividido. Por quê? Porque dentro de você há uma centelha divina em perfeito equilíbrio e harmonia com o cosmos, mas por fora, se espelhando em demônios e com os olhos voltados para as coisas do mundo, você tenta vibrar numa frequência diferente. Então é aquilo, você sabe o que tem que fazer, mas a sua carne, por estar nessa frequência do pecado, vibra o pecado, busca o pecado, mas a sua mente ao mesmo tempo sabe o que é certo e o que é errado, e você não quer aquilo para si. Você deseja fazer algo, mas sempre faz aquilo que não deseja, e tá o tempo inteiro se culpando, o tempo inteiro se martirizando. Meus irmãos, não seja dividido. Seja verdadeiro em tudo aquilo que fizer e seja íntegro no sentido de, se o seu coração tem desejos dos quais você não consegue abdicá-los pela sabedoria, por exemplo, eu tenho desejo de beber, de encher a cara. E pela sabedoria, pelo conhecimento, eu não consigo me abdicar desse desejo. Eu não consigo matar esse desejo no meu coração, mesmo sabendo que o álcool destrói o músculo, que o álcool prejudica os neurônios, que o álcool, sei lá, engorda, que sei lá, tô generalizando aqui, só para dar o exemplo. Você sabe dos malefícios daquilo, mas aquilo não é o suficiente para matar o seu desejo pela sua sabedoria. Seja íntegro. Íntegro quer dizer o quê? Seja por inteiro. Se o seu desejo é esse e você não consegue, pela sabedoria, pelo amor ao seu corpo, pelo amor à sua saúde, pelo amor a Deus que te criou e que é o melhor para si, você não consegue abrir mão do pecado, seja íntegro. Vá fundo, porque você vai aprender pela dor. Você vai colher uma doença, uma ressaca braba, uma cirrose, uma parada cabulosa, mas que vai te ensinar, vai te traumatizar, entre aspas, vai te impactar emocionalmente. E uma vez impactado emocionalmente, você vai reverter o seu desejo, porque, opa, isso me fez mal, agora eu não quero mais, agora eu vou me afastar. E aí sim, a sua mente é uno com aquilo que você acredita ser melhor para você lá dentro do seu âmago. O problema das pessoas é que elas acreditam em algo, mas buscam outro. Porque o mundo está o tempo inteiro te dividindo, o tempo inteiro te colocando numa encruzilhada, onde você sabe o que é certo, mas você tem desejos exacerbados, desejos intermináveis por aquilo que te prejudica, por aquilo que te danifica, aquilo que te faz mal. E assim é o mundo. O mundo planta essa semente da dúvida em nós o tempo inteiro. Porque se a gente unificar coração e mente em um só desejo, meus irmãos, pedir e será dado, bater a porta e a porta abrirá. Por acaso, você aí que me ouve, você que é pai, se o seu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra ou uma cobra? Você vai negar a ele aquilo que ele te pedir? A não ser que aquilo que ele te pediu seja prejudicial a ele. Mas mesmo se for prejudicial, quando o seu filho vai no supermercado com você, e mesmo sendo prejudicial, ele te enche o saco, te torra a paciência. Eu quero um Danone, eu quero um Danone, eu quero uma bala, eu quero um chocolate, eu quero não sei o quê. De tanto pedir, ele acaba te dando, certo? Ele vai te regular, ele não vai te dar em exagero, mas na insistência você acaba conseguindo. Quem dirá o nosso Pai no céu, que é extremamente benevolente, compassivo e generoso. Com certeza, meus irmãos, uma vez alinhado mente e coração, se você for firme, firme no sentido que eu quero dizer íntegro, não de insistência, mas se você for íntegro naquilo que você deseja, pode ter certeza, você vai alcançar, porque o Pai que sabe de todas as coisas sabe que aquilo ali vai te levar a um aprendizado, uma vez que você é íntegro. E outra passagem na Bíblia vai reforçar essa mesma ideia de não ser dividido entre mente e coração, entre o seu sentimento de desejo e aquilo que você acredita, aquilo que você sabe, aquilo que você tem como crença. A passagem diz o seguinte: seja quente ou seja frio, os mornos serão regurgitados, os mornos serão vomitados. Ou seja, escolha um caminho, mas seja íntegro nesse caminho, seja quente ou seja frio, pela sabedoria, o conhecimento, o amor ou pela dor, pelo impacto emocional profundo e desgastante que vai te levar a uma mudança de postura. Independente, seja quente ou seja frio, só não seja morno, porque esse não vai a lugar nenhum, esse não consegue sair do lugar. Continuando aqui a leitura.
Irmãos, não falem mal um dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Novo Testamento para pastores e igrejas aí, outras denominações que diz que a lei é do Antigo Testamento e ela foi completamente abolida, tá aqui mais uma prova dentre dezenas que eu tenho assinaladas pela Bíblia, que uma hora a gente pode fazer um episódio só disso, mostrando como no Novo Testamento Jesus deixa claro, e a Yahushua HaMashiach deixa claro que a lei é necessária, que a matemática é o que nos purifica. Essa matemática, a fé de Deus é o que nos possibilita compreender a matemática de Deus, compreender a lei. A fé em Cristo é o que nos possibilita compreender essa lei e a praticá-la. Porque é sabedoria, porque é conhecimento, porque é luz. Uma vez que nos conectamos à fé de Cristo, obtemos luz e com luz enxergamos com discernimento a sabedoria da lei e a importância dela. Porém, meus irmãos, não cabe a mim julgar o indivíduo. Eu não sou juiz, eu não sou Deus e eu não confio em nenhum juiz humano, porque a gente tem a visão limitada. Limitada. Sabe o que é eu querer fazer uma equação matemática sabendo só de 1/3 das variáveis? De onde você tira da sua cabeça que você pode chegar no resultado correto chutando as variáveis, sendo que tem infinitas? Pode ser infinitas variáveis nesse universo. E você acha que chutando as variáveis você vai ter o julgamento correto? Portanto, meus irmãos, não julgue o indivíduo, que é um aglomerado de atitudes, de ações, das quais eu não tenho noção nem de 1/3, nem de 1/10, nem de 1 milésimo. Quem julga é Deus. O que eu posso julgar é a atitude que é concreta. Poxa, você chegou aqui e deu uma... Vou exagerar. Você chegou aqui e deu uma facada no fulano. É uma atitude única e concreta. A facada. Uma facada. Estribuchou o cara aqui, ó. Pá, chegou e deu uma facada nele. Ah, mas... legítima defesa, pá, não sei o que, não sei o que. Não. Não matarás. Não roubarás. Não cometerás adultério. Isso é uma atitude exata. E aí eu posso julgar a atitude como errada. Agora você cometeu essa atitude e eu falo que você está condenado, me poupe, né? Eu não tenho conhecimento do todo, você não tem, nenhum de nós tem, não confio no ser humano para nenhum tipo de julgamento desse nível. O que a gente pode no máximo é julgar ações. Indivíduos é um outro patamar de complexidade. Esse não nos cabe julgar. Continuando. Somente aquele que deu a lei é juiz. Somente ele tem o poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Ficou claro, né? Acho que não precisa nem dizer mais nada aqui, porque é autoexplicativo. Aquele gole no café e continuemos. Não confiem em si mesmos. Prestem atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos em determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociamos em determinada cidade, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. E aí eu grifei esse trecho aqui, meus irmãos, porque esse trecho aqui exemplifica exatamente o modo de vida que o cristão deveria levar. Se você não é cristão, se você não crê na Bíblia, tá aqui por pura curiosidade, beleza, continue vivendo da sua razão, que da mesma forma que eu digo, a sua razão, meu irmão, é limitada para julgar o próximo, porque a vida do próximo é muito mais complexa e com muitas mais variáveis do que você pode imaginar, do que você tem conhecimento. Se você não tem conhecimento das variáveis, o seu julgamento será incorreto. Da mesma forma que você não pode julgar as outras pessoas porque o seu julgamento será equivocado, meus irmãos, o que você acha, por que você acha que você pode julgar o seu futuro que só pertence a Deus? Você tem controle da sua vida? Você tem controle do seu cabelo? Quando um fio de cabelo seu vai cair, ou quando ele vai ficar, quando ele vai se tornar branco, ou quando vai permanecer? Meus irmãos, não se iludam. Não se iludam. Isso é a síndrome de
expressão aí que me veio na mente agora, mas seria a síndrome do anjo caído, né? Que se achou mais sábio do que o próprio Criador e falou: eu vou criar o meu mundo aos meus moldes. Tá aí. Planeta Terra, sistema babilônico dos dias de hoje. É a criação do demônio aos moldes dele. É um mundo totalmente oposto daquilo que Deus nos instruiu. Por quê? Porque Deus vai nos instruir a, meus irmãos, como você pode fazer planos de carreira, planos de que você vai para tal lugar e você vai fazer isso e aquilo e o dinheiro que você juntar você vai usar se você morrer amanhã. Por isso, o que eu vou dizer aqui vai soar como loucura. Vai soar como loucura para ouvidos humanos. Para quem tem ouvidos espirituais, vai perceber que é extrema sabedoria. Faculdades mentais superiores. Você tem aqui, ó, faculdades mentais primárias. Instinto de sobrevivência. Qualquer animal tem. Se vê fogo, corre. Se vê um predador, foge. Dá vontade de evacuar, porque o estômago sabe que precisa estar vazio para poder correr mais. Isso são os instintos primitivos, instintos de sobrevivência, na base das faculdades mentais. Se a gente levar para o lado da anatomia, se encontra na parte do cérebro reptiliano, que fica aqui na parte de trás. Faculdades mentais superiores. Ética, compaixão, juízo de valores, criatividade, capacidade de solucionar problemas. Isso foge do instinto primitivo que todo animal tem. Esse está alojado no córtex pré-frontal. Essas faculdades superiores como criatividade, compaixão, misericórdia, ética, noção de valores, isso são características humanas. Essas faculdades estão aqui, ó. Se os instintos primitivos é aqui, estas faculdades estão aqui. Ó, instintos primitivos, faculdades superiores como criatividade, capacidade criativa. E, irmãos, em verdade vos digo, há faculdades mais superiores ainda. Há faculdades de níveis mais alto ainda. Que faculdades é esta, Neto? Do que você está falando? Diga-me, preciso saber. Também quero utilizá-las em meu dia a dia. Tá aqui, meus irmãos. A faculdade mais superior de todas se chama fé. Se chama fé. A fé não é um sentimento. Ela gera sentimentos. Mas a fé é uma faculdade mental superior a todas essas outras que eu falei, da qual a gente se conecta nela através de frequência e vibração. Volto a repetir, frequência e vibração é o aglomerado de suas atitudes, pensamentos e fala. Tudo isso junto gera uma frequência, gera uma vibração. Essas frequências, essas vibrações vão se alinhar com aquilo que está na mesma frequência, na mesma vibração. Por isso, se suas atitudes se alinharem com a frequência do mundo, você entrará em ressonância com o mundo. E esse de nada acessa as faculdades mentais superiores. Pelo contrário, esse acessa as faculdades mentais mais inferiores, que é a de sobrevivência. E cabe a mim recapitular que a sobrevivência também inclui a reprodução dos seres. Logo, a sexualidade está ligada no nível baixo, que é a da sobrevivência, é a perpetuação da espécie. Tanto que até a biologia chega na conclusão de que esse extremo prazer que a gente sente na reprodução da espécie é justamente para que ela se perpetue. Então, meus irmãos, uma vez estando focado com a sua mente, pensamento, fala e atitudes voltado para as coisas do mundo, essas coisas que somente a parte racional da mente consegue conceber, a gente se conecta a elas e logo a gente age no instinto mais primitivo, que é o instinto de sobrevivência, ligado às coisas mais básicas, sexualidade, comida, os prazeres mais rasos que a gente teria como um ser humano, uma alma encarnada nesse plano, envolta nesse corpo de carne e osso, mas com a capacidade muito acima do que seria um animal qualquer que teria esses mesmos instintos primitivos. Então, a verdade é a seguinte: uma vez que suas atitudes, os seus pensamentos, a sua fala é toda voltada para as coisas espirituais
e você busca alinhar seus pensamentos, sua fala e suas atitudes com tais coisas, estas espirituais, a sua conexão, a sua ressonância acessará faculdades mentais superiores. Faculdades mentais essa onde você encontra a fé. A fé que é muito mais que um sentimento. Ela te conecta com a percepção. Essa é a palavra que eu queria. A fé, ela é mais que um sentimento, ela é uma forma de perceber o mundo. Ela é uma percepção deste mundo. Uma percepção muito mais sutil. Pensa que, tipo assim, como se fosse uma visão infravermelho que você consegue ver coisas muito além do que uma visão superficial veria. A fé é uma visão para muito além de todas estas. Muito além. A fé, de fato, é uma percepção da realidade. E quando você se conecta através dos seus atos, pensamentos e falas, estando em congruência com as escrituras sagradas, você se conecta com o Espírito Santo de Deus, você abre este canal para a fé. E a sua percepção deste mundo se torna muito, 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 muito mais aguçada. E você vai começar a criar conexões. Sabe esse papo que as pessoas dizem de sincronicidade? De você estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, o cavalo passou selado, você viu, montou e aproveitou a oportunidade? É sobre isso, meus irmãos. A sincronicidade é uma característica fundamental para aquele que está caminhando na fé. A sincronicidade é uma característica fundamental para aquele que está caminhando na fé. Então eu vou ler aqui novamente o que Cristo vai dizer e Tiago, com sabedoria, escreveu aqui, e você me diga se a sua vida está sendo caminhando na fé ou você está puramente na razão, porque você acredita que a sua racionalidade lógica é superior a essa centelha divina que nos conecta ao próprio Criador, a essa fé que nos conecta ao próprio Criador, nos dando a percepção do próprio Criador. Prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? Quando eu falo para as pessoas que eu não tenho um plano, que eu sigo pela fé e que se Deus permitir e o que Ele mostrar no meu caminho, eu estarei disposto a fazer, pois a minha percepção está aberta e eu consigo enxergar caminhos que para a racionalidade humana é loucura, mas dentro da percepção da fé, aquilo ressoa e vibra altíssimo, e quando eu vou lá e faço, aquilo se mostra com a extrema sincronicidade. Olha, uma vez que a sua percepção está aberta, você está conectado ao Criador, e o Criador que te mostra as portas pelas quais você deve entrar, no início você olha, você sente, você tem a percepção, mas você não sabe o porquê, você não sabe como, você não tem ideia de como será essa jornada. Mas aí é que está a coisa mais incrível, porque o ser humano tem um apetite voraz pelo mistério, pelo misterioso. E a coisa que mais satisfaz o ser humano é ele ser desafiado e ele ter as habilidades necessárias para cumprir com aquele desafio, e após aquele desafio ele ter a percepção do seu engrandecimento, do seu crescimento, seja intelectual, físico ou espiritual. E aquilo que mais me coloca num ciclo de crescimento e desenvolvimento em todas essas 3 características, físico, mental e espiritual, é seguir essa intuição da fé alinhada com o evangelho das escrituras sagradas. Não há nada que me faça mais, que não há nada que me faça evoluir mais, crescer mais e ter tanta sincronicidade na minha vida como abrir essas portas que Deus coloca no meu caminho, e a gente vai por pura fé, abrindo mão do que muitas vezes a razão humana diria ir para o outro lado. E o mais incrível de tudo é que a Bíblia está repleta dessas histórias, inclusive uma das histórias que me motivou a peregrinar por aí nessa busca de Deus a primeira vez que eu saí mesmo assim totalmente pela fé, foi quando eu pedi a Deus uma instrução, um pequeno spoiler do meu testemunho aqui.
Eu pedi a Deus uma instrução porque eu achei que eu estava ficando maluco, porque eu dormia e acordava com o sentimento de que eu precisava ir para determinado local, e esse local me foi revelado através de uma criança e através da minha mãe de uma forma muito inusitada, que para a razão humana não tinha sentido nenhum, mas dentro de mim o meu espírito vibrava fortemente com aquilo, e eu tinha dúvidas, porque eu ia largar uma vida sólida e estável do ponto de vista humano para abrir uma porta totalmente desconhecida, rumo ao desconhecido, mas que o meu coração vibrava fortemente. Quanto mais eu estudava o evangelho, mais essa porta vibrava e me chamava. E aí eu comecei a me questionar, será que eu tô ficando louco? Será que eu bitolei demais na minha leitura, nas escrituras, e eu tô pirando? Então, uma pessoa pela qual eu tenho muita estima, tenho muita consideração, virou para mim e falou assim: Neto, você acredita tanto nas escrituras sagradas, na Bíblia? Ela falou Bíblia. Por que você não pede instrução para Deus e procura na Bíblia? E aí, nesse dia, eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu ia dormir à noite, eu olhei para o lado, quem estava lá? A Bíblia. E aí eu falei: vou fazer isso. Fechei meu olho, fiz uma meditação, pedi ao pai instrução e falei: pai, eu tô ficando maluco, eu tô pirando, é loucura da minha cabeça seguir o invisível, seguir essa força que tá maior do que eu, que mesmo a minha vida estando tranquila, sem problema nenhum aparente, eu acordo com uma angústia por dentro e uma necessidade de buscar a essa porta que eu não sei o que terá do outro lado. E aí, pasmem, eu abri a Bíblia de olhos fechados, como eu faço aqui todos os dias para escolher a leitura, eu não escolho, eu deixo que ela venha. E caiu na história de Jeroboão. E aí, resumindo a história de Jeroboão. Jeroboão era um dos reis de Israel do Antigo Testamento, cuja a vida política dele foi marcada por uma tomada de decisão onde ele ouve o aconselhamento de Deus, ele teve uma instrução dada de Deus através dos profetas, e essa instrução era antagônica, era o contrário, era diametralmente oposta àquilo que ao senso comum da época. Era diametralmente oposta ao senso comum dos sábios e eruditos da época, não ao senso comum do povão, mas dos sábios e eruditos, dos conselheiros do rei, dos sábios ali dos feiticeiros, que o rei geralmente mantinha um grupo ali de feiticeiros e sábios e tudo isso em volta dele, e para além deles, a própria família e o próprio povo também, é aquela lei da manada, né? Eles vê os que são os ditos, como é que é? Fala, o estereótipo de autoridade fala, a manada toda vai atrás. Então tinha aqueles estereótipos políticos de autoridade que pela razão humana dizia que o caminho era para lá e a manada toda ia junto, e Deus deu a instrução falando que era pro outro lado. Adivinha? Jeroboão foi populista. Oh, que segredo, que grande mistério, como se os políticos não agissem assim sempre. Populismo, mesmo aquilo sendo a degradação total da sua sociedade, da sua comunidade. Mas ali naquele momento, todo mundo ovacionou Jeroboão, todo mundo falou: nossa, como você é um rei sábio, olha, grande Jeroboão, é sábio demais, ele é muito inteligente, toma as melhores decisões. Mas ele, dentro do íntimo dele, sabia que ele foi contrário a Deus. Resultado de tudo isso: lendo até aqui, e lendo que as pessoas todas começaram a puxar o saco dele, falar que ele era o sábio, que ele era o bonzão, eu achei que eu tava ficando maluco, que o que eu tava fazendo era errado, porque todo mundo falava que era errado, todo mundo falava que era doideira, todo mundo falava que era maluquice, e quando eu abria a Bíblia, toda vez que eu procurava uma instrução, a Bíblia me apontava claramente para aquele sentido, que todo mundo falava que era doideira. E aí, quando eu leio o final desse texto, eu vejo que Jeroboão afundou Israel na pior crise dos últimos anos, que demorou décadas para aquela crise ser superada, que ele fudeu com a vida de todo mundo que ali estava confiando nele, que todo mundo que puxou o saco dele. Ou seja, os puxa-sacos se lascaram. Literalmente se fuderam, porque Israel foi ladeira abaixo. Quando eu li isso, meus irmãos, isso me deu uma força, isso me deu um gás. E aí eu falei: pronto, é isso. Quando me chamarem de maluco, eu vou lembrar daquela passagem. A loucura de Deus,
Sabedoria de Deus é loucura para o homem. A sabedoria do homem é loucura para Deus. E aí eu não tive dúvidas. Fiz minhas malas e abri a porta que Deus me apontou. E assim eu fui. E eu vou falar para vocês, a princípio, nos primeiros meses, eu me questionava demais o que eu tô fazendo, onde eu tô indo, onde eu fui parar. Fui parar num lugar quente, árido, com muito mosquito. Quando eu olho para trás hoje em dia, eu acho incrível, incrível, porque se eu não tivesse me submetido, tivesse tido a coragem que me foi dada por Deus, que não era minha, eu fui encorajado, o nosso grande encorajador me encheu de coragem, eu não tive um pingo de dúvida, um pingo de medo, pelo contrário, eu segui, e quando eu olho para trás, eu vejo quão preciso e quão eficiente foi a, a minha sequência de atos, me colocando exatamente onde eu precisava estar, com as pessoas que eu precisava estar, para que eu fosse necessário na vida daquela comunidade, daquelas pessoas. Meus irmãos, mais do que alcançar os meus objetivos, eu me senti extremamente útil, extremamente funcional, extremamente necessário naquele ambiente, naquela comunidade, naquele momento. E não vou entrar em detalhes, mas assim, questão de estar, sabe, na hora que a pessoa precisava estar, nos últimos dias de vida dela, ou em outros casos, no início de vida de outros, para ser um ponto chave crucial na vida daquela pessoa, para mostrar que Deus faz, Deus age e Deus atua na vida de todo mundo que busca Ele. Continuando. É isso, meus irmãos, é isso. No início, a porta de Deus, a seguir a intuição, seguir a fé, é coisa de louco, porque todo mundo vai virar e vai falar, mas não faz sentido nenhum, você tá largando a sua empresa que vai te dar dinheiro no mês que vem, porque você vai vender para tal cidade, para tal não sei o quê. Tolo, e se você morrer amanhã? Faça o que Deus tem para sua vida. Deus te criou com um objetivo. Cada ser humano é único. Se não fosse únicos, se fosse para todo mundo fazer a mesma coisa, a gente era tudo igual, era todo mundo robô, não tinha necessidade de uma individualidade, uma personalidade, características únicas em cada um. Cada ser humano tem um tesouro imprescindível dentro de si. Eu coloquei na minha mente que uma vez que você trabalha para o Criador, você vira um caçador de tesouros. Você vai caçar tesouros, mas tesouros humanos. Tesouros que não enferrujam. Tesouros que não se perdem com o tempo. Pelo contrário, você vai ajuntar cada vez mais. E são tesouros proativos que, mais do que qualquer investimento financeiro, você investir em seres humanos te traz resultados inimagináveis. Vai te trazer frutos para a vida eterna. O seu galardão será na vida eterna, será na vida verdadeira, na vida espiritual. Então, meus irmãos, para de tolice. O que vai ser de sua vida amanhã? Entrega para o Criador de todas as coisas hoje e comece a buscar a instrução dele hoje. A pergunta não é o que as pessoas esperam de mim, o que as pessoas querem que eu faça, porque todo mundo, inconsciente ou consciente, busca agradar os outros, sendo que e na sua grande maioria, não todos, mas na sua grande maioria, as pessoas estão cegas, estão iludidas e buscando loucuras e devaneios humanos. Então, você procurar ver o que os outros esperam de você, sendo que o outro é uma esquizofrenia frenética, eu acho pouco errado da sua parte, hein? Pode dar ruim isso aí. Procure ver o que o Criador de todas as coisas quer da sua vida. Essa é a pergunta que você deve se fazer. O que o Criador quer de mim? Por que o Criador me fez com essas habilidades? Eu tenho uma habilidade de interlocução. Eu consigo pegar textos e deschavar eles de uma forma que eu considero um pouco acima da média. Eu consigo ler e simultaneamente interpretar textos e passar adiante esse conhecimento de uma forma mais didática. Às vezes um pouco prolixo, eu entro em muitos assuntos porque a cabeça ferve e eu gosto de estudar e eu gosto de ver vários assuntos e eu venho da matemática, eu sou das exatas, então eu enxergo padrões em tudo. Então eu procuro garimpar esses padrões para alinhar com a verdade e nessa busca da verdade aplicá-los.
aplicar da melhor forma possível. Busque qual é o seu talento, meu irmão. Busque ver o que Deus tem para você dentro da forma como Ele te criou. Para cada um é uma vida única, incrível, cheia de surpresas e extremamente abundante, meus irmãos. Abundante. Você não veio aqui para ser um escravo do sistema, passar a vida inteira acumulando um monte de bem material que vai ficar aí, causar um monte de desgraça aí na vida de sua família, numa disputa ferrenha por ilusões. Por ilusões. Porque estão todo mundo tentando preencher aquele vácuo, aquele vazio, com coisas que jamais serão preenchidas, que a sede continua, a fome continua. O maior prazer do ser humano, volto a repetir o que eu disse lá atrás, o maior prazer do ser humano é ser desafiado e encontrar em si os atributos necessários para cumprir aquele desafio e, uma vez cumprido o desafio, perceber que aquilo agregou à sua existência. Físico, mental ou espiritual, ou os três, como é no caso de Deus, como é no caso de Yahushua HaMashiach e toda a sua filosofia, todos os seus preceitos, todos os seus ensinamentos. Continuando. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, irmão, você vai estar tentando resolver uma equação sem ter noção das variáveis como um todo. Pergunta para qualquer professor de matemática: professor, você vai arriscar a sua vida para resolver uma equação pelas quais você não tem a maioria das variáveis? Que você não faz ideia das variáveis? Ou você tem a opção de pedir para o criador da equação todas as variáveis e ele já te dá a resposta? Simples, né, meus irmãos? Vamos entregar na mão de quem fez a equação e vamos deixar que ele nos conduza, que ele aponte a porta. E mesmo que essa porta, a princípio, pareça loucura, porque a gente vive aqui com as raízes na cultura humana, na vibração, na frequência do mundo, não tenha dúvidas. Você sentirá, você saberá que aquilo ali é a porta que você deve ir. Aí basta ter coragem. Deus ajuda a todos, menos o medroso e o preguiçoso, porque estes são os mornos, estes são os que não saem do lugar. E para finalizar o dia de hoje, uma mente que se alarga jamais volta ao seu tamanho original. Um conhecimento que lhe é dado jamais pode, você já não tem como voltar para a ignorância, não tem DeLorean, não tem como voltar no tempo agora e você fingir que não sabe desse conhecimento. Portanto, lembrem-se, último versículo desse capítulo, lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Saber o que devem fazer e não fazê-lo. Uma vez que vocês estão sendo instruídos, que vocês conseguem destrancar essa chavinha da fé e abrir as portas da percepção para a realidade que vos cerca, meu irmão, não negue o teu chamado, não negue a porta que foi aberta. Tenha coragem, porque do contrário você vai se arrepender da sua covardia. Aqui diz pecado, mas o pecado pode ser traduzido em desequilíbrio. Desequilíbrio com o cosmos, desequilíbrio com o universo, desequilíbrio com sua própria vida, com sua própria essência. Valeu, meus irmãos. Por hoje é isso. Espero que eu possa ter agregado e que essas palavras toquem o seu coração. E que as portas da percepção da fé se abram na sua mente e você enxergue quão rico, quão abundante e quão benevolente é esse nosso Deus, esse nosso Criador para com a gente o tempo todo, 24 horas por dia. E aí, meus irmãos, vou te falar a real. Vou falar a real para vocês. Acabou-se a monotonia, acabou-se o tédio, acabou-se a depressão, acabou-se a angústia, acabou-se o marasmo. Vai ser uma vida frenética de acontecimentos incríveis e extrema evolução constante. Então, seu único arrependimento vai ser: por que eu não fiz antes? Valeu, é só o começo, tamo junto, família.